Olá, meu nome é Beatriz de Fátima Maia de Santana e gostaria de dar continuidade ao evento apresentando o meu trabalho intitulado Fitoterapia e uma alternativa anti-câncer, hepatocarcinoma e cúrcuma longa. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Beatriz de Fátima Maia de Santana, sou graduada em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e me formei no ano de 2022. Atualmente, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica, o PPG, também vinculada à Universidade Federal de Pernambuco, e sou especialista em farmacologia clínica e em farmácia oncológica. Ambas as especializações foram terminadas agora em 2023, e meu e-mail de contato se encontra a seguir, bmaia1209@gmail.com. Vamos introduzir agora o nosso tema, começando a falar um pouco sobre o câncer. A gente sabe que o câncer é um problema de âmbito mundial. No Brasil não é diferente. No Brasil ele é a terceira maior causa de mortes. Só perde para problemas cardiovasculares e a diabetes. Então, de um modo grosseiro, podemos explicar o câncer como um desarranjo dos genes que vão ser de origem de uma proliferação desenfreada das células ou de algum tipo de descontrole dos mecanismos de morte celular. Dessa forma, a gente percebe o seguinte. Vamos observar essa figura 1 aqui, por favor. Observe esse esquema que eu trouxe de maneira simplificada. Observemos células saudáveis na primeira linha, como a célula-tronco, célula progenitora e as células diferenciadas. Essas células vão ser submetidas a algum tipo de mutação, que vão ser feitas através de agentes físicos, químicos ou biológicos, né, que vão causar mutagênese nessa célula. A partir de então, a célula já estaria com o passo de se tornar uma célula neoplásica. Entretanto, para isso, ela também precisa passar uma barreira. Ultrapassar a barreira de quê? Dos mecanismos de defesa celular, como a apoptose. Se ela conseguir ultrapassar essa barreira dos mecanismos de morte celular, dos mecanismos de defesa do nosso organismo, ela pode se tornar uma célula neoplásica. O próximo passo seria haver essa multiplicação desregulada, essa desenfreada, para que em seguida aconteça a célula cancerosa como um todo, que é o aglomerado de células, né, que vão se multiplicar de forma desordenada no tecido até conseguir extirpar toda a atividade que esse tecido, esse órgão, vem a fazer, e essas células vão passar a desenvolver apenas a multiplicação celular. Isso é devidamente chamado de câncer, né? Aqui eu trouxe de maneira bem esquematizada, no esquema que eu encontrei, a carcinogênese para a gente avaliar, tá bem? A carcinogênese nada mais é do que o processo de formação do câncer. É bom deixar claro que nem todo tumor é câncer. Vamos começar falando por isso, tá? O câncer é necessariamente um tumor, mas nem todo tumor é câncer. Por quê? Porque o tumor pode se diferenciar em dois tipos: tumor benigno e tumor maligno. O tumor benigno é aquele que há a presença de células bastante diferenciadas, uma massa bastante delimitada, um crescimento celular lento e não há presença de metástase. E isso é uma grande diferenciação quando a gente fala de tumor maligno e tumor benigno, porque o tumor maligno, ele possui células tão diferenciadas, é uma massa difusa, o crescimento ou multiplicação celular acontece de maneira muito desenfreada e há a presença de metástase, né? Quando a gente fala das principais causas que podem vir a desenvolver a carcinogênese, temos a dieta, como 35%, o tabaco, 30%, as infecções, 10%, o álcool, 3% e a poluição, 2%. Então, nós percebemos que muito do que nós fazemos nos nossos hábitos alimentares e nosso estilo de vida pode influenciar, sim, na carcinogênese, certo? Então, a gente observa aí que muitas vezes, claro, existem fatores genéticos que são, sim, preponderantes em alguns casos, pois
O câncer em si é uma doença multifatorial. Nós só estamos trazendo aqui alguns dos principais causas. Então, existem milhares. Eu não posso dizer simplesmente que as causas de estilo de vida e hábitos alimentares serão as principais, os principais fatores preponderantes. Há, sim, casos em que a hereditariedade ocupa é, uma grande importância, né? Os principais agentes carcinogênicos que podemos encontrar são dos três tipos: os biológicos, como por exemplo os vírus e as bactérias, os vírus como o HPV, o HBV, né? A hepatite B, a hepatite C. A bactéria, como a bactéria do H. pylori, também pode desenfrear um tipo de câncer, né? Quando a gente fala no tipo agente carcinogênico do tipo químico, nós estamos lidando com os agentes endógenos, que são os próprios é, ROS, que é algo endógeno no nosso organismo, porque quando a gente fala de ROS, a gente está falando de estresse oxidativo, e o estresse oxidativo gera câncer. Quando a gente está falando de agentes exógenos, ainda estou na parte química, tá? Existem compostos químicos que contribuem sim para a presença da carcinogênese, como algumas substâncias como benzeno, arsênio e as nitrosaminas. Elas são sim fatores preponderantes para a carcinogênese. Quando a gente tem fatores químicos, nós envolvemos as radiações ionizantes e as não ionizantes. Aí a gente tem a presença dos raios-x, por exemplo. A gente vê que elementos radioativos como o rádio levaram à morte da própria Marie Curie, que de tanto trabalhar com esse elemento radioativo, ela acabou se contaminando e tendo sua causa de morte desenfreada justamente por um câncer, devido ao grande contato que ela teve durante a vida pesquisando sobre essas substâncias radioativas, ok? É, vamos agora observar essa parte aqui. Esses agentes carcinogênicos, eles podem sim levar a mutações genéticas e não mutagênicas e não mutagênicas, ou células epigenéticas, que vão gerar o quê? Danos ao DNA. Esses danos ao DNA é que vai causar a multiplicação celular desenfreada, vai causar uma mutação no DNA que vai ocorrer ao câncer. Mais futuramente, mais na frente, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu achei no YouTube para que vocês observem basicamente o que vai acontecer a nível do DNA, tá bem? Em suma, a gente observa o seguinte, que a carcinogênese é um processo caracterizado pela progressão de alterações celulares que reprogramam a célula para uma divisão celular descontrolada, formando os denominados tumores. Dentre os carcinógenos, podemos citar carcinógenos químicos, como os asbestos e os tabagismos, físicos, como processos de irradiação, vírus, como vírus da hepatite B e C. Esses agentes carcinogênicos, de uma forma geral, vão causar dano ao DNA, vão gerar mutações e acarretar numa multiplicação desenfreada das células. Certas estratégias vão poder incluir uma dieta para fazer um tipo de prevenção, além das modificações do estilo de vida para tentar bloquear o processo carcinogênico, né? Além de a gente evitar a exposição descontrolada a uma radiação, por exemplo, tá? Um agente carcinógeno. Vamos dar continuidade agora e apresentarei para vocês um vídeo bastante ilustrativo que eu encontrei sobre esse tema. Vamos lá?
Agora vamos assistir um outro vídeo que vai falar sobre a metástase e angiogênese. Esse vídeo está em inglês também, mas eu trago uma legenda para que a gente consiga entender o que está se passando, ok?
falar um pouco da angiogênese da metástase. Agora que a gente viu esses vídeos bastante esclarecedores, vamos dar continuidade à apresentação, falando um pouco sobre o órgão do fígado. O fígado é um órgão bastante importante para a homeostase do nosso organismo. Por quê? Porque ele é um órgão que faz a detoxificação do sangue. Ele é responsável pela síntese de alguns compostos, como a bile e proteínas. Além disso, ele é
está intrinsecamente relacionado aos metabolismos dos carboidratos e também dos lipídios. Entretanto, a gente observa que existem alguns tumores primários que podem acometer este órgão. Dentre os tumores que podem existir neste órgão, o fígado, nós temos o hepatocarcinoma, sendo este o mais comum, representando 80% dos casos. Mas há também o colangiohepatocarcinoma, que é o mais agressivo de todos os tipos aqui trazidos. Também há o hepatoblastoma, que é bastante raro e atinge principalmente os primeiros anos de vida do ser humano. Muitos bebês e recém-nascidos podem ser acometidos a maioria dos pacientes desse tipo de tumor são dos tipos recém-nascidos, tá certo? Neonatos e crianças, infantes. O angiosarcoma, por sua vez, ele tem origem nos vasos sanguíneos hepáticos e são raros. O sarcoma embrionário é outro tipo de tumor primário causado do fígado. Aqui a gente tem o esquema do fígado, né, que traz um dos principais fatores que estão ligados ao câncer hepático. São todos alguns dos fatores que a gente já comentou anteriormente naquele esqueminha de carcinogênese, né? Alguns desses fatores que estão relacionados apenas aos cânceres de fígado são hepatite B, hepatite C, aflatoxinas, hemocromatose, anabolizantes, o álcool e também a cirrose, né? Aí agora eu quero mostrar para vocês apenas sobre o primeiro tipo. Vocês se lembram o hepatocarcinoma, que também é chamado de carcinoma hepatocelular. A gente viu que dentre os tipos de câncer primário hepático, ele é o mais comum, representando 80% do caso. Desses 80%, ele tem uma taxa de mortalidade de 80%, porque essa taxa de mortalidade ela é alta e é decorrente, sobretudo, do diagnóstico, que ele é bastante tardio. Esse, esse carcinoma hepatocelular, ele ocupa a quarta colocação no mundo de neoplasias malignas. É um tipo de câncer que acomete principalmente os países da Ásia, tá? E os fatores de risco estão discriminados a seguir, são as infecções virais ocorridas pela hepatite crônicas B e C, as exposições a aflatoxinas, do apelidos flávios, apelidos parasitos, esteatose hepática não alcoólica, doenças hepáticas causadas pelo consumo excessivo do álcool, hemocromatose hereditária, deficiência de alfa-1 antitrypsina e da tirosemia, as doenças de depósito do glicogênio e a porfiria cutânea tardia também podem ser fatores preponderantes para esse tipo de câncer. A maioria desses fatores, dessas doenças como a hemocromatose, hereditária e etc., eles fazem com que os fatores de desenvolvimento de cirrose sejam aumentados. E a cirrose é um fator preponderante para o hepatocarcinoma, tá bem? O hepatocarcinoma teve entre os anos de 2019 e 2020, esses foram os dados mais recentes que eu achei pelo Instituto Nacional do Câncer, que foram apresentados entre 2021 e 2022 para a população. Eles trouxeram uma média de mais ou menos uma taxa de mortalidade bastante alta, que está aí entre 10.902 óbitos em 2019. Em 2020, ela decresceu um pouco, entretanto, ela foi 10.764 mil óbitos. Então, a gente observa que entre esses dois, 2020 e 2019, a faixa de a taxa de morte gerou em torno de aproximadamente 11%, 11 mil óbitos. Ela tem uma alta taxa de mortalidade entre a quantidade de pacientes que foram determinados. Isso principalmente ocorre também devido ao diagnóstico tardio e a grande agressividade desta doença, visto que a maioria dos pacientes acometidos, eles não sobrevivem a mais de 5 anos, e o tempo de sobrevida deles é baixo,
E a sintomatologia envolve icterícia, ascite, disfunção hepática, sangramento no trato gastrointestinal. E os tratamentos, eles podem acometer desde a remoção cirúrgica do tumor até o transplante, mas sabemos que o transplante, a fila de transplante no Brasil, infelizmente, ela é muito longa e anda devagar. Então, que são trazidas outras estratégias, outras alternativas, como ablação por radiofrequência, injeção percutânea do álcool, do etanol, estratégias radioablativas, quimioembolização, além da embolização, além de tratamentos quimioterápicos, né? Diante disso, eu mostro um pouquinho para vocês sobre a cúrcuma longa. A cúrcuma longa é uma planta de origem asiática da família Zingibraceae, que é da mesma família do gengibre. Dessa forma, ela tem um odor bastante semelhante ao gengibre. Dentre outras características, observamos que ela é amarga, adstringente, tem uma forte coloração amarelada. Observem aí a imagem que eu trago para vocês. E ela também é conhecida popularmente como açafrão da Índia, açafrão, açafroa, açafrão da terra, gengibre dourado, cúrcuma e mangarataia, tá? Em geral, a gente utiliza as raízes secas e maceradas, que são os famosos rizomas. Eles estão aqui, ó, perto dessa colher de pau. A gente vê aqui os rizomas. Vocês podem ver a coloração amarelada deles. Macerados e secos, que eles vão ser usados, sobretudo, para a fabricação de corantes e condimentos. Muito utilizados, sobretudo, nos países asiáticos, tá? Esse condimento. Os principais componentes presentes na cúrcuma longa são os curcuminoides. E esses curcuminoides têm principalmente a curcumina, a bis-dimetoxicurcumina e a demetoxicurcumina. A curcumina, vocês podem perceber que está grifada aí. Por quê? Porque ela é o principal composto bioativo presente na cúrcuma longa. É importante que a gente abra um parêntese e comente um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Ela é um composto de baixa solubilidade em água. Dessa forma, ele é bastante lipofílico. E isso vai influenciar, sim, na forma de biodisponibilidade sistêmica dessa molécula, tá bem? Vamos falar um pouco sobre os efeitos encontrados na literatura, né, através das pesquisas, diante desse biocomposto. Foram encontrados efeitos hepatoprotetores, afecção da pele, capacidade antioxidante, antiproliferativa, anticoagulante, antifúngica, anti-inflamatória, antiparasitária, antiamiloidogênica e também imunomoduladora. Quando a gente vê a farmacologia, a farmacocinética e por via oral, a gente percebe que a biotransformação desse composto, da curcumina, ele vai acontecer sobretudo no intestino delgado, e o tempo de meia-vida dele é bastante curto, gira em torno de 5 minutos. A excreção vai acontecer sobretudo por via biliar, mas também ocorre, embora em menor quantidade, por via renal. A baixa disponibilidade sistêmica dele está relacionada, sobretudo, à sua alta lipofilicidade. Dessa forma, a gente busca alternativas que possam diminuir aumentar a biodisponibilidade desse composto bioativo que tem tantas bioatividades, ok? Aí a gente entra numa nova vertente, que é a nanotecnologia. A nanotecnologia aparece como uma estratégia que a gente pode utilizar. Por quê? A nanotecnologia tem a capacidade de produzir formas farmacêuticas alvo específicas para atingir altas concentrações em locais convencionalmente inacessíveis. Então, a gente vai buscar associar a área da farmacêutica com a nanotecnologia para buscar pesquisas de sistemas nanoestruturados. Esses sistemas nanoestruturados, por sua vez, vão estar relacionados, sobretudo, a alguns tipos, como a nanopartículas, liposomas, microemulsões e nanoemulsões. A importância desse nanoencapsulamento da curcumina se dá principalmente porque eu aumento a solubilidade desse composto altamente lipofílico, aumentando a biodisponibilidade dele também sistêmica, né? Isso aumentando assim, também o tempo de meia-vida dele no organismo. Em detrimento disso, eu vou tentar reduzir ao máximo que eu posso a toxicidade e os efeitos adversos encontrados nessa substância, que venham a ser encontrados nessa substância. Isso vai reduzir o número de posologias e de doses diárias, certo? Além disso, a nanotecnologia vai proporcionar um maior direcionamento do fármaco à célula-alvo, ou seja, vai proporcionar uma seletividade, o que é uma coisa muito boa.
visto que assim vai reduzir os efeitos colaterais, tá? Diante disso, eu fiz esse trabalho realizado através de um levantamento bibliográfico, a fim de analisar o potencial anticâncer da curcumina nanoencapsulada no tratamento do hepatocarcinoma. Vamos lá? Vamos falar sobre a metodologia desse trabalho. É uma revisão integrativa da literatura, no qual houve inicialmente a formulação da pergunta: a curcumina nanoencapsulada possui atividade suficiente para tratar o hepatocarcinoma? Em seguida, eu defini os descritores: curcuma longa, curcumina, hepatocarcinoma e o operador lógico booleano entre eles, tá? O período para a elaboração da pesquisa foi entre novembro e dezembro de 2021 e os critérios de exclusão foram artigos de revisão, publicações não relacionadas ao tema, repetição de trabalhos em diferentes bases de dados, elas foram consideradas em apenas uma base de dados. Em seguida, os trabalhos que tratam apenas da síntese ou da caracterização de nanomoléculas desenvolvidas a partir da cúrcuma longa também foram excluídas do processo, além de artigos com finalidade exclusivamente química. Assim, os critérios de inclusão abordaram artigos de pesquisas publicados entre 2016 e 2021, artigos que referem ao hepatocarcinoma e à curcumina, tá? Publicações de estudos em vivo e ou in vitro nos idiomas de inglês, português e espanhol, encontrados nas seguintes bases de dados: BVS, que é Biblioteca Virtual de Saúde, Medline, PubMed, Science Direct, Scopus, Premier Link e Web of Science. Inicialmente, eu coletei 255 artigos e, após os critérios de inclusão e exclusão, foram reduzidos a apenas 7 publicações, tá certo? Então, vamos agora para os resultados e discussões. Os resultados a gente avalia o seguinte: inicialmente, a primeira pesquisa eu vou trazer para vocês em ordem decrescente, ou seja, da mais recente para a menos recente, tá bem? Em 2020, Zolobach et al. Ele fez uma síntese dos nanocompostos, ou seja, conjugados com NPC. Esses compostos, a obtenção deles foi através da curcumina, óxido de sério e polímero. Os ensaios citotóxicos foram através de estudos in vitro em células de hepatocarcinoma e em células saudáveis, para que haja a comparação entre as células, se o composto atinge apenas células cancerígenas e como ele também vai se comportar diante de células saudáveis, para ver se eles têm atividades ou efeitos colaterais em células saudáveis, ok? Diante disso, o conjugado NPC aumentou a biodisponibilidade, a solubilidade e a fotoestabilidade da curcumina, desse composto bioativo, e também foi observado que houve a redução da citotoxicidade em células saudáveis, em relação ao composto bioativo puro, né? E agora vamos para essa pesquisa de Saetial, que foi em 2019, tá bom? Ele realizou o desenvolvimento de dispersões sólidas de curcumina nanoencapsuladas, avaliando-os através de um ensaio citotóxico in vitro em células de hepatocarcinoma de carcinoma cervical. Através do nanoencapsulamento, elevou-se a seletividade da curcumina em células tumorais e aumentou a solubilidade da curcumina. No trabalho de Santos et al., também de 2019, os curcuminoides foram nanoencapsulados. Observou-se através de ensaios de citotoxicidade in vitro com diversos tipos de células: adenocarcinoma de mama, hepatocarcinoma humano, carcinoma cervical, células de câncer pulmonar. Observou-se uma maior sensibilidade do composto às células do hepatocarcinoma e observou também uma melhora da solubilidade da cúrcuma em relação aos, à cúrcuma extrato bruto. Um adendo que eu gostaria de fazer nessa pesquisa é porque as duas anteriores elas utilizaram apenas a curcumina, e essa vai fazer um nanoencapsulamento de todos os curcuminoides, né? Da curcumina, da dismetoxicurcumina, da dimertoxicurcumina. A quarta pesquisa que eu trago aqui, o resultado é de Kong et al., também em 2019. A curcumina foi nanoencapsulada por silificação e biosilificação. Observou-se que houve a redução da instabilidade em ambos os casos e aumentou-se também a atividade anticâncer e antioxidante através desse tipo de nanoencapsulamento.
E os melhores resultados de melhoração antitumoral foi observado através da nanoencapsulamento por biosilificação, tá bem? Montalban et al., em 2018, por sua vez, sintetizou nanopartículas de fibroína de C descarregadas com as curcuminas, em que foi observada a melhor absorção da curcumina e a maior seletividade de células tumorais. O sexto trabalho foi de Ni et al., em 2018. Ele sintetizou nanopartículas poliméricas carregadas com curcumina e 5-fluoruracil, um tipo de quimioterápico já em vigor atualmente. Ele realizou um teste agora, né, uma inovação, são testes bioensaios, testes em vivo de toxicidade aguda. A gente ainda não tinha avaliado nenhum teste em vivo. Ele foi realizado através de camundongos babicê, do tipo fêmea. Observou-se a maior absorção da curcumina e comprovação da atividade anticâncer desse biocomposto. Montazeri et al., em 2016, ele sintetizou dendrossomas de curcumina. O que são esses dendrossomas? São nanopartículas poliméricas. Estudo de viabilidade celular in vitro foi realizado em células humanas fibroblásticas normais e em carcinomas hepatocelular. Diante disso, observou-se que houve a redução das células cancerígenas a partir também da seletividade as células tumorais. Então, ele é um composto que apresentou menos toxicidade do que o composto da curcumina pura, né? Vamos agora para as considerações finais do trabalho. A atividade anticâncer da curcumina, ela foi sim comprovada através de ensaios in vivo e in vitro. Entretanto, é bom deixar claro que há uma grande defasagem desses ensaios em vivo, porque você observar que houve apenas um estudo em vivo, em detrimento das 7 publicações analisadas. E a gente observou outra defasagem, né, outra falha, é a ausência dos estudos clínicos. Nenhuma dessas pesquisas foi implementada para os estudos clínicos. Então, a gente ainda está nas fases de testes pré-clínicos para que a gente possa implementar esse tipo de inovação aí para a terapia anticâncer, tá? O nanoencapsulamento da curcumina, ele observou-se que ele superou a baixa solubilidade, melhorou a biodisponibilidade sistêmica do composto, além de melhorar a estabilidade molecular e aumentar a seletividade do biocomposto diante de células cancerígenas. Então, a gente vê aí que ele sentiu a importância que deve ser considerada e deve ser, sim, melhor analisada posteriormente em futuras pesquisas. Aqui eu trago a referência do trabalho, as referências utilizadas, as demais referências, e eu agradeço. Muito obrigada.